Não tem como ignorar. O fato que explodiu agora exige uma análise fria e direta sobre os desdobramentos. Fique até o final, porque você vai entender o impacto real disso tudo e terá elementos para responder a pergunta que vou te fazer. Eles querem esconder, nós mostramos. Mas precisamos de você. Fortaleça a trincheira da direita se inscrevendo no canal. Pessoal, vocês já sabem, né? Já estão acostumados que sempre quando eu começo um vídeo utilizando essa frase, coloquem o cinto de segurança, é porque vocês sabem que a pancada é gigante que eu vou trazer no boletim para todos vocês, gente, tá? Vejam só a bomba que acabou de ser confirmada. Pessoal, magistrado acaba de ser preso e o motivo, gente, tá? Corrupção. A notícia que acaba de ser confirmada direto de Brasília é a seguinte: magistrado acaba de ser preso, tá? A prisão acabou de ser efetuada, magistrado acabou de ser preso e o motivo, gente, tá? Ele foi preso por corrupção. Por incrível que pareça, corrupção resultando em prisão de magistrado nesse dia de hoje. É uma bomba que acabou de explodir em Brasília e abalou as estruturas do judiciário nesse dia de hoje, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, que eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de admitir possível erro no julgamento. Ministro Alexandre de Moraes acaba de admitir em vídeo possível erro no julgamento e esta bomba, gente, tá? Deixou muita gente da esquerda desesperada. Outra notícia urgentíssima: senador da República Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, acaba de declarar guerra contra o ministro Alexandre de Moraes. Flávio Bolsonaro acaba de declarar guerra contra Alexandre de Moraes, é outra bomba. E por que o Flávio Bolsonaro está tão furioso com o Alexandre de Moraes? Claro que eu vou trazer também essa notícia em todos os detalhes. E o Lula, gente? Lula está completamente desesperado. Por quê? O Lula acabou de sofrer um duro golpe, acabou de ser traído, tá, gente, tá? Acabou de ser traído e acaba de ganhar um grande inimigo, gente, tá? Há menos de um ano do próximo pleito eleitoral, o Lula ficou completamente desesperado. Lula acabou de sofrer um duro golpe, acabou de ser traído e entrou em desespero. Claro que eu vou trazer também, ele acabou de ganhar um grande inimigo de peso mesmo, para 2026, e o clima, gente, é de desespero no Palácio do Planalto, no PT, no Lula, na esquerda. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito dessa notícia, que eu vou explicar também em todos os detalhes, gente, tá? Desembargador foi para cima de Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade e acabou de expor um escândalo envolvendo Alexandre de Moraes. Outra notícia bombástica, gente, tá? Que acabou de ser divulgada aqui por um grande jurista. Gente, Alexandre de Moraes pode ser sancionado com a Lei Magnitsky novamente. Alexandre de Moraes pode sofrer nova sanção da Lei Magnitsky. Eu vou trazer também essa informação. Gente, se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo desse vídeo, mas é uma pancada atrás da outra. É só notícias de altíssima qualidade, que é o que eu sempre separo. Para você que está inscrito aqui nesse canal, quando você abre um vídeo, é do canal Fabiana Cardoso, é só notícia de altíssima qualidade. Notícia ruim, eu não trago, gente, tá? Vamos lá. Antes de tudo e qualquer coisa, eu quero, claro, convidar todos vocês que estão do outro lado a se inscrever no nosso canal. Tá aí um excelente motivo, gente, tá? Quando abre um vídeo no nosso canal, é notícia sem deturpação, notícia checada, para vocês terem certeza que não estão consumindo fake news. Eu tenho uma equipe aqui completamente preparada para investigar tudo, os vídeos, as notícias, para aqui você não consome fake news, não tem notícia deturpada, é notícia nua e crua. Esse é um bom motivo para você se inscrever no nosso canal. Quer ter certeza se você está inscrito aqui ou não? Olha aqui embaixo aqui do seu vídeo aqui na plataforma, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Sentou o dedinho em cima, sentou o dedo, já automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Pessoal,
Logo de cara, deixa eu trazer um vídeo aqui para vocês que explodiu nas redes sociais neste dia de hoje. O Espiridião Amin, que é senador da República, que é o relator da dosimetria lá no Senado Federal, ele foi convidado para entrevista lá dentro da Globo News. Só que o que o Espiridião Amin acabou de expor dentro da Globo News, gente, gerou terror ali nos jornalistas. Ficou um climão ao vivo. O senador Espiridião Amin falou o que não podia lá dentro da Globo News. E acabou... Aí, gente, os jornalistas desesperados acabaram com a entrevista. O Espiridião Amin acabou de fazer uma revelação bombástica contra Lula da Silva, contra o PT, contra a STF. E os jornalistas ficaram tão desesperados com o que foi exposto pelo Espiridião Amin, e eles foram lá e acabaram, entrou em desespero e acabou com a entrevista de uma hora para outra. O Espiridião Amin ficou sem entender. Gente, que climão, que vergonha. Vejam só. Senador, o que o senhor tem a dizer à população que hoje, boa parte dela pelo menos, se preocupa tanto com a segurança pública e vê o Congresso, que tem tanta coisa importante para discutir, dedicar tanta energia e tanto tempo para, de certa forma, diminuir penas de quem foi condenado pelo Poder Judiciário, teve amplo direito à defesa, presunção de inocência. Não é um contrassenso, senador? Olha, primeiro eu discuto se os condenados de 8 de janeiro tiveram amplo direito de defesa. Eu fiz parte da CPI do 8 de janeiro. Nenhum dos omissos do atual governo está sendo investigado. 48 agências receberam o aviso da probabilidade da invasão do Congresso e de outros prédios da esplanada. Nenhum deles fez nada. As câmeras do Ministério da Justiça não registraram nada. Nenhum deles se movimentou. E o presidente Lula disse uma frase indesmentível: alguém abriu a porta para eles, porque eles não tinham nenhuma arma. O julgamento não está encerrado. Eu repito, há uma proposta com um número de signatários suficiente para investigar a investigação do 8 de janeiro, com grandes evidências. Daqui a 2 dias, o senhor Tagliaferro vai participar, na Itália, de uma audiência judicial sobre o pedido de extradição dele, que foi feito pelo Itamaraty, a pedido do Ministério da Justiça e a pedido do ministro Alexandre Moraes. Nós queremos ouvir o que ele vai dizer e os documentos que ele tem a apresentar sobre o inquérito do 8 de janeiro. Alguém abriu a porta. Essa frase é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum desses omissos foi investigado. Você acha que isso é justiça? Ou isso é um viés? Senador, quero agradecer pelas informações. Vamos acompanhar toda a evolução e as mudanças nesse projeto, que, claro, tem muitas brechas que precisam, em nome da sociedade, desse conserto, né, desse ajuste. Gente, tá? Finalizou a entrevista. Após o Espiridião Amin, né, o senador da República, que é o relator do projeto de lei da dosimetria lá dentro do Senado Federal, expor. O próprio Lula disse, tá? Que durante lá o seu governo, nos atos do 8 de janeiro, alguém abriu as portas. O pessoal estava desarmado. E soou muito, mas muito ruim dentro da Globo News, né, gente, tá? O Espiridião Amin detonando o Lula da Silva dentro da Globo News, não pode. Vamos finalizar, acho que alguém estava ali no ponto. Finaliza essa entrevista porque o homem está derrubando a imagem do Lula. Ou seja, o que ele expôs aqui, gente, contra fatos não há argumentos. Quem de dentro do governo Lula? Um exemplo clássico aqui para vocês, gente, tá? O GSI, o carequinha lá do Lula, né, que estava servindo aguinha pro pessoal que invadiu lá no 8 de janeiro. Gente do céu, ele foi investigado? Não, ele foi, assim, praticamente expulso do cargo, né, do GSI. E assim, nada aconteceu, gente, tá? O GSI do Lula não sofreu absolutamente nada. Ninguém de dentro do governo Lula sofreu absolutamente nada. Não é no mínimo curioso isso, gente? Porque só gente que estava usando verde, só aliados do Bolsonaro, só apoiadores do Bolsonaro, só parlamentares apoiadores do Bolsonaro, porque só gente da direita sofreu com esses julgamentos, né? E o pessoal de dentro do governo Lula, ninguém sofreu absolutamente nada. Então ele mesmo expôs. Isso tem ou não é um viés? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui um vídeo para vocês do ex-deputado federal e comentarista político, gente, tá?
detonando, destruindo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, assim, gente, como eu nunca tinha visto antes na história desse país. Ele pegou pesado. O que ele expôs aqui, o comentarista político que ele expôs contra, o escândalo que ele expôs contra Alexandre de Moraes, gente, tá? Só revela uma coisa. É muito pior do que a gente imaginava. O que foi feito e o que está sendo preparado. Só assistam. Alexandre de Moraes exagerou nesse discurso. De fato, o Brasil tem o judiciário mais forte do mundo? Olha a soberba de Alexandre de Moraes. Quando ele fala que o Brasil tem o judiciário mais poderoso do mundo, ele acabou de dizer o desequilíbrio os três poderes, porque ele não falou que o executivo é o mais poderoso do mundo, nem que o Congresso é o mais poderoso do mundo. Ou seja, o judiciário hoje está acima de tudo, é super poderoso, e isso já é por si só um ato extremamente antidemocrático. Alexandre de Moraes confunde força com abuso de poder. Ele confunde força com autoritarismo. Ele acha que força é o Supremo fazer a investigação, fazer a acusação, julgar, fazer todo o processo, tirando inclusive vários que estão perseguidos politicamente aí, o seu direito de poder evitar todas as instâncias para poder se defender de forma justa. Ele acha que mandar prender de ofício as pessoas, como ele fez em várias pessoas críticas, é força. Ele acredita que confiscar dinheiro de empresas que ele vai dando multa, revelia por ofício é força. Isso não é força, isso é autoritarismo e isso é antidemocrático. Então ele errou demais e ele acabou expondo exatamente o que ele pensa. Ele acha que com o autoritarismo e a força que ele tem o judiciário, mas ele não é o judiciário que nós queremos. O judiciário que nós queremos é um judiciário recuado, que não está fazendo Big Brother Brasil, aparecendo nas manchetes e querendo aparecer. Ele tinha que ser muito mais comedido, ficando só nos atos, como é nos Estados Unidos e as outras grandes cortes no resto do mundo. Alguém sabe o nome dos juízes da Suprema Corte do resto do mundo? Ninguém. No Brasil todo mundo sabe tudo, porque eles são verdadeiros pavões que se deslumbraram com o poder e acham que são intocáveis. Ele também acha que poder é ser intocável, porque ninguém vai conseguir retirar eles de lá. O que nós estamos vendo é uma atrocidade, uma violência. É o caminho do autoritarismo judicial. E isso é absolutamente antidemocrático. Então, ele acabou se exaltando, mas ele expôs o que ele pensa. E isso é extremamente grave. Alexandre, isso é extremamente grave, gente. Quem acabou de detonar o ministro Alexandre de Moraes é o ex-deputado federal Alex Fontaine, gente, tá? E agora comentarista político. Detonou o ministro Alexandre de Moraes, chamou o ministro de soberba, autoritário. E aí, gente, tá? Vocês concordam com o Alex Fontaine? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês, gente, tá? Vou fazer plantão para saber se você concorda com ele ou discorda em algum posicionamento. Vamos lá, gente, porque agora a denúncia é gravíssima, tá? O Flávio Bolsonaro, ele acabou de conceder entrevista aqui à revista Oeste. E ele falou sobre o STF avaliar a cirurgia do seu pai. Ele disse o seguinte: nunca vi um médico ser desautorizado dessa forma como foi pelo ministro Alexandre de Moraes. E revelou uma notícia muito grave sobre a saúde do Bolsonaro. Essa entrevista aconteceu agorinha, gente, tá? Há poucos minutos que eu estou gravando aqui esse vídeo. É notícia fresquinha que acabou de sair do forno. Notícia urgentíssima e gravíssima sobre o verdadeiro estado de saúde do Bolsonaro, que não tinha sido divulgado antes. Vejam só. É uma aberração o que está acontecendo. O médico no país inteiro sempre teve autonomia, independência. Ele, na verdade, é a pessoa que pode falar se o seu paciente tem que fazer alguma cirurgia ou não. E o presidente Bolsonaro é assistido por médicos referência em todo o Brasil, do Hospital Albert Einstein, que indicaram a necessidade de uma cirurgia de 2 hérnias que ele tem, que foram descobertas inclusive depois dessa perícia, né, determinada pelo Alexandre de Moraes. Então o médico fala: olha, o Jair Bolsonaro precisa fazer uma cirurgia de hérnia, que ele tem uma hérnia inguinal aqui na perna direita. Ao invés de autorizar a cirurgia, o Alexandre de Moraes simplesmente diz que, olha, não, vamos ver se é isso mesmo. Nunca tinha visto um médico ser desautorizado dessa forma, na sua autoridade, no seu preparo e no seu diploma.
manda-se um perito para lá, alguém para fazer o exame de imagem dele, e constata que ele não só tem de verdade essa hérnia na perna direita, como também tem na mesma posição praticamente na região pubiana aqui, esquerda. E qual o problema disso? Esse tipo de cirurgia que ele precisa fazer, eu não sou médico, mas vou tentar explicar. O que é uma hérnia? O intestino, ele vai pressionando alguma abertura que tem entre os músculos aqui na região pubiana, e se essa parte do intestino começar a avançar muito para fora, ela pode ficar estrangulada por essa fresta na musculatura dele, ou seja, pode estrangular o fluxo intestinal dele, e aí ele ser obrigado aí sim a fazer uma nova cirurgia muito mais grave, de abrir novamente todo o abdômen. Então, quando há uma indicação para que com urgência se faça a cirurgia, para evitar que chegue nesse ponto, porque na atual gravidade dessa hérnia você consegue fazer uma cirurgia muito mais simples. Então, assim, eu não tenho como concluir diferente, a não ser que tem gente torcendo para que ele morra por alguma complicação sua de saúde, porque não tem nenhum sentido. Basta autorizar, a pedido do médico dele, que se faça a cirurgia e depois ele volta para onde ele está, ou vai para um lugar onde ele deveria estar, que é no mínimo uma domiciliar humanitária, como a gente tem dito. Então o estado de saúde dele hoje tem essa preocupação. Eu não estou nem falando da questão do refluxo, que é um outro problema que ele tem, e que o Dr. Leandro Echenique já disse que também pode ser que precise fazer uma cirurgia, porque já tentaram de tudo para acabar com o refluxo dele, com os soluços, e eles não passam. Então tem que partir para alguma medida, alguma intervenção cirúrgica, e no momento adequado quem vai poder falar é o médico, né? Então assim, hoje preocupa isso, mas hoje, graças a Deus, quando eu estive com ele estava bem, estava sem soluço, estava bem humorado. Inclusive, como ele tem acesso à TV aberta, fez lá um elogio à entrevista, ao bate-papo que eu tive com o Ratinho no programa dele no SBT. E é isso, gente. Então, segundo o senador, né, Flávio Bolsonaro, o Alexandre de Moraes desautorizou médicos. Isso é um absurdo, né, gente, tá? Porque Alexandre de Moraes, ele não é médico. Aí vai o médico, faz alguns exames, olha, tá com isso e isso, você precisa passar por procedimento cirúrgico urgente. Calma, que eu vou enviar um outro médico para realmente ter certeza de que realmente... Isso é uma vergonha, gente. Meu Deus, isso é uma vergonha. Que ponto chegou, gente, tá? É só uma humilde opinião. Vamos lá, gente, deixa eu trazer aqui um vídeo aqui para vocês. Vou colocar agora na tela. Jornalista Cláudio Dantas simplesmente detonou as atitudes do SBT, do Fábio Faria, que já foi ministro do Bolsonaro, detonou as filhas do Silvio Santos sem dó e nem piedade. E parece, gente, que há uma articulação por trás de toda essa questão. Por que Alexandre de Moraes lá no SBT News? Muita gente ficou se perguntando, poxa, mas o ministro Alexandre de Moraes não é presidente do STF. Por que ele estava lá? Por que Alexandre de Moraes foi convidado pelas filhas e pelo Fábio Faria, né? Que é esposo da Patrícia Branco? Por que ele foi convidado para aquele evento? Parece que tem um motivo por trás disso tudo. Assistam que vocês vão entender. Você fazer um evento institucional e ter de convidar autoridades, um veículo de mídia grande, né, com trajetória, com história, com presença importante na audiência, enfim, no debate público, é natural, tá? Então, assim, convidar o presidente da República, o governador, o prefeito, é natural, absolutamente natural. Agora, convidar um determinado ministro, que hoje não é presidente, ele é no máximo vice-presidente do STF, mas ele não é mais o presidente do STF. Tampouco é presidente do TSE. O Alexandre de Moraes hoje não ocupa nenhum cargo, efetivamente, de hierarquia institucional. Ele integra o STF. E o subcargo dele, de vice-presidência, é só quando ele não... é só de representação quando o Fachin, o presidente, não puder comparecer. Não houve, me parece, ali um convite ao Fachin ou algo que justificasse essa presença do Moraes. A pior ainda é você abrir o palanque, abrir o microfone para o Alexandre de Moraes. Lembrando que o Alexandre de Moraes, hoje, é uma figura extremamente
polêmica no debate público. Então, se esse canal queria criar pluralidade, deveria ter convidado também governadores de espectros políticos da direita, até para que talvez o Moraes não se sentisse tão à vontade para falar o que falou, ou para que todos também pudessem falar, ou que ninguém falasse o presidente da República, que é presidente da República, ou o governador, que é governador. Agora o ministro, e logo esse ministro, logo alguém que hoje é considerado um déspota, um sujeito que governa o país, usurpa funções do legislativo, do próprio executivo, que interfere na vida das pessoas, que caça a palavra das pessoas, que prende e arrebenta, que condena sem provas. Não é possível que a gente continue dando palanque para esse tipo de autoridade. E não é possível que um canal de notícias estreie com esse tipo de, vamos dizer assim, de concessão, porque ela cheira a subserviência. É subserviência, gente. Será que esta é a intenção do SBT, a partir de agora, ficar ali à disposição do ministro Alexandre de Moraes? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês, gente. Vocês acham que a partir de agora o SBT vai ser usado como capacho de ministros do STF e de Lula da Silva? Eu estou me referindo ao SBT, algo que não acontecia quando o Silvio Santos estava lá, né, gente? Tomando conta daquela emissora. Realmente foi uma grande decepção, gente, tá? Grande decepção, principalmente em se tratando de decisão de Fábio Faria, né, que hoje é um dos manda-chuvas dentro do SBT, porque é esposo da Patrícia Bravanel, que já foi ministro do Bolsonaro, e se aliar a Lula e Alexandre de Moraes, ainda dá palanque, dá um microfone nas mãos de Alexandre de Moraes, gente. Decepção é a palavra que define. Vamos porque tem mais, gente, tá? Porque agora, segundo essa notícia, gente, essa aqui não é notícia boa para o ministro Alexandre de Moraes, porque segundo aqui um jurista, nada impede nova aplicação da Lei Global Magnitsky contra Alexandre de Moraes, diz jurista. Então, um jurista acabou de revelar aqui que o Donald Trump acabou de revogar a Lei Magnitsky contra o Moraes. Nada impede que o governo Trump sancione o Moraes novamente com a Lei Magnitsky. Vamos entender? A retirada do nome do ministro do STF, Alexandre de Moraes, da lista de sanções da Lei Magnitsky encerra todas as restrições impostas pelas autoridades norte-americanas, mas não impede que a medida volte a ser aplicada no futuro, segundo o jurista Daniel Toledo. O advogado explicou que, com a retirada, todas as entidades, bancos ou as relações que ele tenha com norte-americanos ou empresas norte-americanas passam a ser novamente efetivados, válidos e aprovados. Na prática, deixam de existir restrições como bloqueio de cartões de crédito, contas bancárias, patrimônio no exterior e transações financeiras vinculadas ao sistema norte-americano. Isso passa a ser imediatamente liberado e volta ao que era antes da aplicação da Lei Magnitsky, disse ali o jurista. Perguntado se a exclusão da lista, né, que também teria alcançado a mulher de Moraes e o Instituto Lex, representaria o encerramento definitivo do caso, Toledo respondeu que o episódio se encerra no momento atual, mas afirmou que não há qualquer tipo de impedimento para que seja aplicado novamente a Lei Magnitsky contra o Moraes no futuro. Segundo o advogado, uma eventual retomada dependeria da comprovação dos requisitos previstos na Lei Magnitsky. Se efetivamente caracterizar a razão pela qual a Magnitsky foi criada e deveria ser aplicada em todos os casos, sem dúvida nenhuma, ela pode ser reativada novamente, gente, tá? Segundo o jurista, Alexandre de Moraes pode ser, nada impede que Alexandre de Moraes seja sancionado com a Lei Magnitsky novamente. E ele deu todos os detalhes do porquê que tudo isso pode acontecer. Definitivamente essa aqui não é uma notícia. Essa aqui, gente, Magnitsky deve ser a palavra que é um terror para o ministro Alexandre de Moraes, não é? Vamos lá, gente, porque falando em terror, agora tem notícia terrível
contra Lula da Silva. Lula da Silva acaba de sofrer um duro golpe, acaba de ser traído e acaba de ganhar um grande inimigo, ou melhor, uma grande inimiga dentro do Congresso Nacional. Ou seja, saiu o Glauber Braga, que está suspenso por 6 meses por determinação do Congresso Nacional. No lugar do Glauber Braga, que era um lambedor de botas do Lula, puxa-saco do Lula, junto com a sua esposa Samia Bonfim, que era esquerdista, votava com Lula. Agora o Lula vai enfrentar isso aqui, ó. Essa daqui, que é considerada uma das maiores traidoras do Lula. É essa que está aqui, gente, na tela. Heloísa Helema, que um dia já lambeu muito as botas do Lula, se rebelou, tá? E hoje está aqui praticamente declarando guerra contra o Lula. Heloísa Helena volta à Câmara após 18 anos e promete enfrentar Lula da Silva. Então, saiu o Glauber Braga, que era um lambe-botas do Lula, e chegou aqui, ó, o terror do Lula. É a substituta do Glauber Braga para desespero do Lula. Ou seja, é um voto a menos para o Lula dentro do Congresso. A deputada federal Heloísa Helena assumiu nesta terça-feira o mandato de suplente no lugar de Glauber Braga, punido com 6 meses de suspensão. Em seu discurso de posse, ela se comparou ao colega, dizendo que ambos enfrentaram injustiça e prometeu enfrentar o governo Lula. A parlamentar estava afastada desde 2007 da casa. Ela afirmou que no plenário onde discursava havia passado por momentos humilhantes por defender servidores. A parlamentar se referia a dezembro de 2003, quando no primeiro governo Lula votou contra a reforma da Previdência e foi expulsa do partido. Mais tarde, o grupo junto ao qual ela foi expulsa fundou o PSOL. É isso aí, gente. Tem um determinado momento, ela foi expulsa do PT. Ela foi expulsa pelo... Tá aqui, gente, tá a matéria da Gazeta do Povo, ó. Então, ela falou, né, sobre uma coisa que aconteceu lá em 2003, quando foi lá no primeiro governo Lula, gente. Ela votou contra a reforma da Previdência, que o Lula estava desesperado para que fosse aprovado. E ela, como troco, ela recebeu o quê? Ela foi expulsa do partido. Ela foi expulsa do partido. E mais tarde, o grupo junto ao qual ela foi expulsa fundou o PSOL. Ou seja, ela e mais um monte de gente foram expulsas, né, do partido PT. Eles foram e criaram o PSOL, que hoje é um partido de extrema esquerda, mas mesmo ela, sendo suplente do Glauber Braga, que é um esquerdista de extrema esquerda, né, bajulador do Lula, lambe-botas do Lula, ela disse aqui que vai agir contra o Lula. Ela ainda prometeu manter a mesma atitude e lutar contra o governo, contra qualquer traição de classe. Fui derrotada diversas vezes pelos podres conluios palacianos entre setores da esquerda e a cínica oligarquia alagoana. Na verdade, eles se merecem. Então, ela que está substituindo a partir de hoje o Glauber Braga, que é um grande aliado do Lula, né, foi expulso ali por 6 meses basicamente do mandato, assume a Heloísa Helena, que um dia foi expulsa do partido do Lula, montou um outro partido e hoje está aqui, ó, declarando guerra basicamente contra Lula da Silva. Ela vai enfrentar o Lula dentro do Congresso Nacional, para desespero do Lula. Vamos lá, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque a informação é extremamente importante. É esse vídeo que eu estou colocando aqui na sua tela. Durante o julgamento do dia de hoje, julgamento ali do Núcleo 2, né, do Felipe Martins, saiu aqui esse comentário do Alexandre de Moraes, ministro do STF. Moraes basicamente admite que provas contra Felipe Martins são duvidosas. Houve controvérsia, gente, está nas provas que levaram à prisão de Felipe Martins. Próprio Alexandre de Moraes admitindo durante julgamento controvérsias com relação às provas que foram colhidas pela Polícia Federal, né, contra o Felipe Martins. O próprio ministro admitindo que pode ter acontecido erros
nas juntas de prova contra o Felipe Martins. Vejam só, gente, que pancada. Por isso, agora sim eu entendo, gente. Agora sim a gente entende o porquê do Dr. Jeffrey Chikine ter ficado tão furioso aí nos últimos meses. Da mesma forma, rejeito a alegação de nulidade em razão, segundo a defesa de Felipe Garcia Martins Pereira, da decretação de prisão ilegal do réu. No primeiro ponto é importante destacar é que a prisão realizada não tem nenhuma relação com o mérito da ação. A prisão foi realizada por representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de uma possível tentativa de fuga do réu Felipe Garcia Martins. E há documentos de um lado e do outro dizendo que houve a tentativa de fuga, não houve a tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documentos de que eventualmente teria ocorrido uma falsificação nos Estados Unidos dessa entrada, ou seja, há toda ainda uma celeuma sobre essa entrada ou não, o que fez com que eu tivesse determinado a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. E a questão da veracidade ou não dessas informações prestadas que ensejaram naquele primeiro momento a prisão de Felipe Garcia Martins Pereira, que, como disse, posteriormente foi convertida em medidas cautelares, essa questão está sendo investigada de maneira apartada, decisão que tomei no dia 16 de outubro de 2025, encaminhando à Polícia Federal para análise, numa PET específica, da eventual veracidade ou não disso e, eventualmente, de responsabilidade daqueles que forneceram essas informações. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes admitindo que pode ter controvérsia, gente, tá? Pode ter acontecido erros durante as investigações, durante as juntas de provas contra o Felipe Martins. Agora, o que me deixa mais chocada é que, mesmo assim, admitindo que pode ter havido controvérsias, as medidas cautelares estão lá, contra o Felipe Martins. Triste, né, gente? É complicado. Vamos lá, gente, tem mais informações aqui para vocês. Daqui a pouco, Flávio Bolsonaro declara guerra contra o ministro Alexandre de Moraes. Porque antes, deixa eu trazer aqui, por incrível que pareça, gente, parece que corrupção está resultando em prisão aqui no Brasil, né? Por incrível que pareça. Esse aqui que está aparecendo aqui na sua tela, gente, é um magistrado, ele é um desembargador, ele foi preso pela Polícia Federal por suspeita de vazamento do caso TH Joias e parece por suspeita também de corrupção. Vamos entender aqui a matéria, ó. PF prende desembargador por suspeita de vazamento do caso TH Joias. Gente. Então, o caso TH Joias, né, o parlamentar que está preso por suspeita de corrupção, envolvimento com o PCC, tudo de pior que existe no Brasil. E parece que esse desembargador, esse magistrado aqui, pode ter... está envolvido em todo esse escândalo. Vamos entender aqui a matéria. A Polícia Federal prendeu na manhã desta última terça-feira, no Rio de Janeiro, o desembargador Macário Judici Neto, integrante do TRF-2, segundo o G1. As apurações revelam que o magistrado teria colaborado para a divulgação antecipada de uma ação policial contra Diego Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias. O vazamento teria ocorrido durante uma ofensiva contra o então deputado estadual, que foi detido sob suspeita de tráfico de entorpecentes, corrupção. Ou seja, então, esse magistrado, esse desembargador está aí sendo investigado por suspeita de tráfico de entorpecentes, por corrupção e lavagem de dinheiro. Tudo de ruim, né? As investigações revelam que TH negociava armas com integrantes do Comando Vermelho. Ele assumiu o mandato em junho, mas perdeu a condição de deputado com a prisão. No centro, né, do desdobramento está Rodrigo Bacelar, deputado estadual no União Brasil e então presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Polícia Federal apura se ele atuou para repassar informações sigilosas à Operação Zangum
a TH Joias antes do cumprimento dos mandatos. Segundo o portal, uma fonte da PF relatou que Bacelar estava em um restaurante com o desembargador. Gente, esse magistrado que está aqui, segundo informações, ele estava em um restaurante com Bacelar, que teria, gente, tá? Que teria ajudado, segundo a Polícia Federal, o TH Joias. Gente, é um junto e misturado que é uma vergonha, tá? Que é uma vergonha. Um magistrado parece que foi pego ali num encontro, tá aqui. A Polícia Federal apura que ele atuou para repassar. Segundo o portal, uma fonte da Polícia Federal relatou que Bacelar estava em um restaurante com o desembargador, tá? Quando telefonou para TH Joias para alertá-lo sobre a ação policial. Os investigadores também encontraram mensagens trocadas entre Bacelar e o magistrado no celular apreendido, material que fundamentou avanço na investigação. Vocês estão entendendo aqui a gravidade da situação, gente, tá? A Polícia Federal pegou conversas, tá aqui, ó. Encontraram mensagens trocadas entre Bacelar e o magistrado que foi preso hoje, esse magistrado que está aqui. O Bacelar, a Polícia Federal encontrou conversas no telefone entre o Bacelar, que foi preso, mas depois foi solto. Conversas, gente, entre o Bacelar e esse magistrado que está aqui na sua tela. Então, por esse motivo, todo esse envolvimento, todo esse imbróglio, ele acabou preso nesse dia de hoje. Isso é uma vergonha, gente, tá? Isso é uma vergonha. Só isso que eu tenho a dizer para vocês. Isso é uma vergonha. Inclusive, saiu até aqui, ó, no portal de notícias Metrópolis também. Desembargador preso pela Polícia Federal culpou forças policiais por vazamento. Ele tá aqui dando a sua justificativa, né, gente? Mas vai saber. Vai saber, né? Vamos, porque tem mais notícia para trazer aqui para vocês, gente, tá? Segundo aqui informações da Carta Capital, o Alexandre de Moraes está desesperado com a possibilidade da dosimetria ser aprovada no Congresso Nacional. Já foi aprovada na Câmara e agora falta ser aprovada no Senado. Parece que o Alexandre de Moraes não está satisfeito com essa notícia. Está furioso com essa notícia. A crítica de Moraes à articulação pelo PL da dosimetria, gente, que pode diminuir as penas de muitos que ele condenou lá no STF. Ele está furioso. O ministro Alexandre de Moraes aproveitou nessa terça-feira, né, no último julgamento de núcleos da trama, né, do suposto golpe na primeira turma do STF, para criticar a discussão no Congresso, que está lá no Senado, né, nas mãos do Espiridião Amin, para criticar fazer críticas em torno de um projeto que busca reduzir as penas de Jair Bolsonaro e de outros condenados pela tentativa do suposto golpe de Estado. Segundo ele, abre aspas, não é possível mais discursos de atenuante em penas, né, para diminuição de penas, aplicadas depois do devido processo legal, aplicada depois de ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolerará novos flertes contra a democracia, alfinetou o magistrado. Tá furioso, gente, com a possibilidade da dosimetria ser aprovada, que pode diminuir drasticamente a pena de Jair Messias Bolsonaro, os generais e o pessoal do 8 de janeiro, que seria, né, o pessoal do 8 de janeiro já ficariam livres imediatamente. Não tá gostando muito aqui da notícia, não. É isso, gente. Então, nesse boletim eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!